Fala guerreira, fala guerreiro, tudo jóia? Eu sou o professor Moacir, oficial aviador da Força Aérea. Já fui aprovado na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA. Era burro a vera em matemática, mas tem hora que eu virei a chave e aí comecei a minha caminhada nessa ciência maravilhosa. E acredito que você também, se tiver alguma dificuldade, você vai ficar safo nisso aí. Basta ter bastante disciplina, bastante paciência. Então, hoje é a continuação daquele vídeo anterior que vocês acabaram de assistir aí. Se não assistiu, corre lá, vou deixar aqui o cardzinho ali com o link do primeiro vídeo. Vai lá, assiste, eu falo um pouco da história da matemática relacionada aí aos números primos, e hoje a gente vai entrar um pouco mais na matemática, no matematiquês da coisa. Então, daqui a pouco, depois da vinheta, a gente retorna, aperte os cintos e vambora! Estamos de volta e a gente hoje vai falar um pouco mais aí desse assunto maravilhoso. Então, lembrando sempre aí, pode deixar sua dúvida aí via e-mail, dá uma clicada aí, uma curtida para ajudar a firma, dar aquela colaborada aí, aquela ajuda. Se você quiser deixar a tua dúvida também via WhatsApp, pode mandar um WhatsApp aí para mim, fique à vontade, manda sua dúvida nos comentários, interaja com a gente aí, com o vídeo, que vai ficar bacana aí para dar aquela força, tá joia? Então vamos prosseguir aqui. Nós terminamos a história da matemática, né? Falamos bastante aí de onde vieram os números primos, esse início dos estudos, e hoje a gente vai caminhar um pouco mais aí adentro nesse assunto bacana aí. Bom, dentro do universo dos números primos, nós temos aí teoremas importantes que precisam ser lembrados. O primeiro teorema importante que eu trago aqui é o teorema de Euclides. Teorema dos números primos enunciado por Euclides. Há infinitos números primos. Os números primos eles têm uma característica bastante interessante que os torna útil, principalmente na área da criptografia, que é muito difícil você desenvolver uma metodologia de quebrar uma criptografia baseada em número primo, e eles são utilizados principalmente na criptografia pública. E tem uma particularidade deles, que é o seguinte, é a tal da densidade. Então, Euclides descobriu que a quantidade de números primos é lá para o infinito, e a densidade dos números primos diz o seguinte: pega uma faixa de números aí, de 1 a 1000. De 1 a 1000 você vai encontrar uma quantidade específica de números primos. Pega de 1000 a 100.000, essa quantidade diminui. Pega de 100.000 a 1 milhão, essa quantidade é muito menor. Então, à medida que os números vão crescendo, a densidade, ou seja, a quantidade de números que eu encontro por aquele universo de números que eu estou analisando naquela faixa, essa quantidade de números primos encontrados é cada vez menor. Então, para números extremamente grandes usados na computação criptográfica, torna-se praticamente impossível descobrir onde está um número primo e conseguir quebrar esse código. Beleza? Então, esse teorema é muito importante por conta disso, e além do assunto que eu já comentei da densidade. Um segundo teorema é o que eu já falei no vídeo 1, teorema fundamental da aritmética. Todo número composto, lembrando, o que é um número composto? É aquele que possui mais de 2 divisores. Então, 4, o 6, o 8, são números que a partir de 3 divisores para cima. E a gente relembra que o número primo é aquele que possui exatamente 2 divisores. Então, todo número composto pode ser escrito de maneira única, a menos da ordem dos fatores, como produto de números inteiros. O que ele quer dizer aqui? A menos da ordem dos fatores. Então, desconsiderando a possibilidade de eu comutar ali os fatores que são nos quais o número composto, ele é decomposto. Vamos dizer que eu tenho 2, o 3, o 5 e o 7. Eu posso ter o 2, o 5, o 3 e o 7. 2, o 7, o 5 e o 3. Eu estou só comutando aí, permutando esses números.
Isso aí não tem problema. A identidade continua a mesma, a decomposição ela é única. Então, todo número composto, a decomposição dele em número primo é única. É uma impressão digital daquele número, por assim dizer. A gente pode fazer uma alusão nesse sentido. E uma outra classificação também muito importante são os números primos entre si. E às vezes você pode encontrar também como números primos relativos. O que é um número primo entre si? São aqueles números, a gente analisa 2, 3, 4, são aqueles números que admitem apenas um divisor comum. Agora pensa comigo, quais são os divisores que são comuns a todo e qualquer número? Ou qual é o divisor que é comum a todo e qualquer número? O divisor universal que divide todo mundo, que é o cara que se dá bem com geral, ou melhor, não, né? Divide geral, é o número 1. Então, o único divisor comum desses números, quando eles são primos entre si, é o número 1. Vamos dar um exemplo aqui. O 4 e o 5. Para a gente analisar se dois números são primos entre si, eu tenho que listar todos os divisores de um número e do outro. E olhar, comparar, ver qual é a interseção. Para os divisores do 4. 1, 2 e 4. Divisores do 5, 1 e 6. E aí? Qual é a interseção dos dois? Isso aí, número 1. O número 1 é a única interseção existente entre os divisores do 4 e do 5. Outro exemplo, 4, 5 e 6. Divisores do 4 já vimos ali em cima, 1, 2 e 4. Divisores do 5 também já vimos, 1 e 5. E aí agora entram os divisores do 6, 1, 2, 3 e 6. Ah, aqui ferrou, aqui dá ruim, porque o divisor do 4 tem o divisor 2 ali. E o divisor do 6 também aparece o 2. Então, além do 1, que aparece no 4, aparece o 2. E lá no 6 também. Mas a comparação é entre os 3. Pense num diagrama de Venn. Diagrama de Venn, para quem não lembra, aquele diagrama que... Deixa eu fechar aqui esse aqui. O diagrama de Venn é aquele que você faz a intersecção dos conjuntos. Da seguinte forma. Então, nós temos aqui, temos aqui um conjunto de divisores de um número, temos aqui um conjunto de divisores do outro número, temos aqui um conjunto de divisores de um terceiro número. Eu posso ter elementos nessa interseção. E nessa interseção. Mas quando eu analiso os 3 números juntos, eu só posso ter um elemento aqui, apenas um. Então, a minha análise ela é feita olhando aqui no meio e os 3 números analisados. Então, quando a gente olha 4, 5 e 6, quais são os únicos divisores comuns aos 3 simultaneamente? Exatamente, é o número 1, da mesma forma aí que os divisores de cima. Então, o 1 é comum simultaneamente ao 4, 5, 6. O 1 é o único que está ali no meio, na interseção dos 3 conjuntos. E aí temos uma propriedade interessante quando a gente analisa números primos entre si. O que está dizendo aqui? Se eu tiver 2 números primos entre si, o A e o B, um A maior que B, o A maior que B aqui está só por conta dessa subtração aqui, dessa diferença para não dar número negativo. Então, a subtração tem que ser sempre do maior tirando o menor. É só isso que está dizendo aqui. Então, nós temos 2 números, A e B. A soma dos dois vai ser primo, o resultado vai ser primo com o primeiro número. A diferença dos dois vai ser primo com o primeiro número. A soma dos dois vai ser primo com o segundo número. A subtração dos dois vai ser primo com o segundo número. Então, quaisquer operações de adição ou subtração de 2 números primos entre si, esse resultado vai ser sempre primo com um dos números, primeiro ou segundo. Beleza?
Outra diferença aí, tem uma diferença bem sutil, números primos entre si 2 a 2. Uma coisa é números primos entre si, a outra é números primos entre si 2 a 2, tem uma diferençazinha bem sutil e eu te convido aqui a prestar bastante atenção para você não errar isso em prova. Admitem apenas um divisor comum, aí vem a diferença, em todas as combinações feitas dos números propostos, 2 a 2. O que ele está dizendo com isso? Eu vou pegar 3 números, 4, 5, nesse exemplo aqui 3. Eu vou fazer todas as combinações possíveis entre esses 3 números, sempre 2 a 2. Então o 4 ele se combina com 5, o 4 vamos combiná-lo com o 6, o 5 com o 6, e aí a partir daí, para cada linha aqui, eu vou analisar se esses 2 a 2, eles são primos entre si. Se uma linha dessa, os dois números tiverem mais de um divisor comum, eu não posso dizer que os 3 números são primos entre si 2 a 2. Muito embora eles possam ser primos entre si, mas não primos entre si 2 a 2. Vamos ao exemplo. 4 e 5, os divisores do 4 e do 5, o único divisor comum é o número 1. Divisores entre 4 e 6, do 4, 1, 2 e 4, do 6, deu ruim. 1, 2, 3 e 6. Aqui, ó. 2 números em comum entre os seus divisores, entre os seus respectivos divisores. E a gente vai para o 6, 5 e 6, a gente observa que o único divisor comum aqui é 1. Mas por conta dessa linha do meio, entre o 4 e o 6, que eu tenho 2 divisores em comum entre ambos, os 4 não podem ser chamados de primos entre si 2 a 2. Então 4, 5 e 6 não são primos entre si 2 a 2, mas são primos entre si. Então, embora o 4, 5 e 6 não sejam primos entre si 2 a 2, eles são primos entre si. Então existe essa diferença aí bastante sutil. Então muito cuidado. Outro exemplo. 4, 9 e 35. Possibilidades de pares aí para dançar uma valsa, 4 e 9. 4 e 35, 9 e 35. Divisores do 4, 1, 2 e 4, o 9, 1, 3 e 9. Beleza, deu bom. Somente o 1 é comum. Vamos para o 4 e para o 35. Divisores do 4, 1, 2 e 4, 35, 1, 5, 7 e 35. Beleza, deu bom. O único comum também é 1. 9 e 35, beleza, deu bom de novo. Só possuem um divisor comum. Então, aqui a gente diz que o 4, o 9 e o 35 são números primos entre si 2 a 2 e também são primos entre si. Porque eu, quando faço aqui a intersecção dos 3, dentre o conjunto dos divisores, o que eu tenho aqui? 1, 2 e 4. 1, 3 e 9. 1, 5, 7 e 35. Então, aqui, ó, nenhum deles se repetiu nos outros. Lembrando que eu poderia ter números, não seriam primos entre si, que foi o exemplo, primos entre si 2 a 2, que foi o exemplo anterior. Eu poderia ter 2 divisores comuns, mas eles seriam primos entre si, mas não primos entre si 2 a 2. É só voltar ao slide anterior, volta o vídeo um pouquinho se você não entendeu, ou deixa aí nos comentários, ou no meu e-mail, ou então no meu WhatsApp, a sua dúvida, tá bom? Aí eu esclareço mais tranquilidade. Tá, estamos falando disso aqui, primos entre si 2 a 2, números primos, mas vamos pegar uma relação de números. Como é que eu vou saber que o número é primo? Eu te dou ali do número 1 ao 50. Ou eu te dou o número X, te dou o número 39. 39 é primo? Como é que eu sei? Bem, no último vídeo eu já comentei sobre o crivo de Eratóstenes. É uma metodologia, né? Pegar uma tabela, mas aí eu vou ter que analisar muita coisa. Então o crivo de Eratóstenes ele acaba se mostrando contraproducente. Então nós temos 2 métodos. O primeiro método consiste em você pegar o número que você está analisando se é primo e vai dividindo ordenadamente pelos números primos desde o 2. Então, divide por 2, depois divide por 3, divide por 5, divide por 7, e todas essas divisões, o resto não pode dar 0. Tem que ter um resto. Por que não pode dar 0? Ora, porque se der 0, o que vai acontecer?
aquele número é divisível por outro primo. E qual é a definição de um número primo? Aqui eu estou buscando um primo, eu quero saber se o número que eu estou analisando ele é primo. Qual é a definição de um número primo? Possui exatamente dois divisores. Um deles já vai ser a unidade e o outro vai ser o próprio número, porque todo número é divisível pela unidade e por ele mesmo, e pode ter outros divisores. Então, se der resto, 0, significa que aquele primo que eu dividi, o número que eu estou pesquisando, é divisor do número. Então, cai por terra, ele não é primo. Então, não pode dar resto 0. Exemplo, 31. Sim, perdão, eu acabei lendo rápido aqui, passei por cima. E até quando que eu paro? Quando o meu quociente for obtido, seja menor ou igual ao divisor. Então, quando o meu quociente for menor, aí eu paro, beleza, não deu resto zero, nenhuma divisão, beleza, o número que eu estou analisando, ele é primo. 31. Vamos começar então as divisões, dividir por 2. Quociente 15, resto 1. Quociente maior, prossigo. 31 dividido por 3. 10, resto 1. Quociente 10, divisor 3. Quociente maior, prossigo. 31, número primo seguinte, 5. 31 dividido por 5, quociente 6, resto 1. Quociente 6 é maior do que o divisor. Prossigo. Número primo seguinte, 7. 31 dividido por 7 dá 4. Resto 3. Analiso o meu quociente. Meu quociente está dando 4. Menor do que o meu divisor. Parei. Tem algum de resto 0? Não. Fechei o caixão. O número 31 ele é primo. E existe um segundo método. E ele dá uma encurtada nesse caminho. O que ele faz? Eu vou dividir o número dado ordenadamente pela sequência dos números primos. Aí vem a diferença. Até um número primo imediatamente menor do que a raiz quadrada do número dado. Eu já introduzi esse assunto no vídeo 1. Se você não assistiu, corre lá e assiste. No card que eu deixei no início, aí vou deixar agora de novo aqui. Se você já introduziu esse assunto, a questão da raiz quadrada. E agora eu vou explicar o porquê dessa raiz quadrada. Mas a gente vai ali e divide até o número primo imediatamente inferior à raiz quadrada do número pesquisado. Não pode obter resto 0 da mesma forma. Vamos lá, 241. Raiz quadrada de 241 ela não é exata. Ela é aproximadamente 15 uns quebradinho. 16 já passa. Então, qual é o número primo imediatamente abaixo do 15? 14 não é primo, 13 é primo. Então, eu vou dividir até o número 13. Se em nenhuma das divisões eu obtiver resto 0, 241 é primo. Vamos começar com o número 2. Divisão de 241 por 2 vai ser 120, resto 1. Vamos adiante, até o 13. 241 dividido por 3, 80, resto 1. Beleza, até agora é primo. 241 dividido por 5, 48, resto 1. Bora. 241 dividido por 7, 34, resto 3. Sigamos. 241 dividido por 11, 21, resto 10. Opa, só falta 1, até aqui é primo. 241 dividido por 13, quociente 18, resto 7. Beleza, 241 é um número primo. Beleza? Tranquilinho. Aí eu vou agora explicar o porquê que a raiz quadrada é tão importante nesse sentido. Vamos pegar o número 81, porque ele é um quadrado perfeito, então ele tem uma raiz quadrada exata. Divisores do 81, começa no 1, depois o 3, o 9, 27 e 81. Perceba o número que está ali no meio. O número do meio aqui, ó. O que é esse número do meio? É isso mesmo que você pensou. É a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Agora, comece a observar os números equidistantes do centro. 1 e 81. 1 vezes 81, 81. 3 vezes 27, 81. Isso vale para qualquer número. Se você tiver um número aqui, que é o exemplo anterior, 241, que a raiz quadrada não dá exata, mas dá 15, uns quebradinhos, antes desse 15, uns quebradinhos, você tem os divisores que se relacionam com o que vem depois dessa raiz quadrada marromena aí. E esse produto dos extremos
vai ser sempre igual ao número n que a gente está pesquisando. Portanto, se eu não encontrar nenhum número primo antecedendo a raiz quadrada que der resto zero na divisão, significa que o número é primo. Porque se eu não encontro antes, eu não vou encontrar depois. Todos os números primos que antecedem a raiz se relacionam com os que vierem depois dessa raiz. É por isso que a gente pode parar no número primo imediatamente inferior à raiz quadrada do número. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Então, a raiz quadrada ela tem nos divisores, tem essa particularidade aí com relação à raiz quadrada, principalmente de um número quadrado perfeito, que ocupa a posição central. Uma outra coisa que vocês precisam saber fazer, isso aí sem sombra de dúvida, é o início de tudo, de todo estudo que você vai fazer de um determinado número com relação à primalidade, às características de divisores, tudo relacionado a primo, divisores, tudo começa com a decomposição em fatores primos, o famoso fatorar. Fatora o número tal, a gente está dividindo em números primos. Escrever sob a forma de produto de potências de números primos distintos. É isso que é fatorar. Você pega um número, escreva o número na forma fatorada. É comum a gente... Escreva aí o número na forma fatorada. É só isso. Você pegar o número e escrever como produto de números primos. Potência, e o número primo que se repete vai ganhar um expoente ali, 2 ao quadrado. À medida que, se ele se repete 2 vezes, se ele repete 3 vezes, vai ser 2 ao cubo. Mas é escrever sob a forma de fatoração. Por exemplo, 630. Traço a régua aí, passo a régua na vertical e começo as divisões. E aqui eu vou matar um mito, que esse mito me assombrou quando eu era aluno, porque eu achava um saco ter que dividir 2 por 2, por 3. Por que eu não posso dividir direto por 10 aqui no caso 630? Pode. Então você não precisa dividir primeiro por 2, depois por 3, aí por 3 de novo. Não precisa. Daqui a pouco eu vou repetir esse exemplo dividindo na forma mais safo, mais desenrolada. Né? 630 dividido por 2 dá 315. Dá por 2? Não mais. Vamos fazer por 3. 3 dá? Acho que dá. 315 dividido por 3 vai dar 105. 105 ainda dá por 3? Já sei que dá por 5. Dá por 3? Dá. Poderia dividir por 5? Poderia. Mas eu vou dividir por 3 aqui. 105 dividido por 3 dá 35. 35 não dá mais por 3, dá por 5. 35 dividido por 5, 7. E finalmente 7 dividido por 7 dá 1. Então, o número 630 na forma fatorada é 2, basta eu escrever do menor para o maior, na sequência aí, e considerando as repetições, que vão virar expoente daquele fator primo. 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Agora, vou fazer essa mesma observação, essa mesma divisão, essa mesma fatoração, de uma maneira mais rápida, né? Usando outros números. Vamos lá. Vou pegar aqui esse cantinho aqui, ó. 630. Vamos de novo. Pô, analisa aqui. 630. Caraca, número grande é a vera, né? Daqui a pouco a gente vai pegar números até bem maiores, mas 630. Vamos dividir por 10? Vamos. 10. Beleza, já caí em 63. Já dei um salto absurdo. Pô, divisor 9 é grandão, né? Vamos dividir por 9. 63 dividido por 9 dá 7. Pronto, agora o único primo que divide 7 é o próprio 7. Né? 7 é primo. Beleza. Só que eu não posso dizer que a fatoração de 630 é igual a 10 vezes 9 vezes 7, porque a fatoração é um produto de fatores primos. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que é o 10 em fator primo? 2 vezes 5. Então, aqui eu vou escrever 2 vezes 5. O que é o 9? O 9 é 3 ao quadrado. Ou 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. E o 7 é o próprio 7. Agora eu escrevo na forma bonitinha, né? Penteadinho, de banhozinho tomado. Vamos lá. Como é que fica aqui? 630 vai ser 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7.
Perceba que com essa divisão eu já encurtei caminho ali, a minha divisão foi mais rápida. Depois eu só fui agrupando em fatores primos. Então deu 2, 3 ao quadrado, 5 e 7. 2, 3 ao quadrado, 5 e 7. Beleza? Olha aí como é que encurta. Então, mais um mito aí da escola, se é que vocês já sabem desse detalhe, né? Mas é uma coisa que é comum a gente aprender assim. Não tem que dividir por 2, por 3, mas isso aí perde um tempo danado. Então, 630, só finalizando ali. E como é que eu, dado um número qualquer, aí, qualquer um, pensa em qualquer número, quais são os seus divisores? Como é que eu acho os divisores desse número? Tem um métodozinho bem simples que parte depois da fatoração. Então, primeiro, eu falei, sempre iniciar pela fatoração. Então, é importante saber fatorar um número. Então, peguei o 300, vou fatorá-lo da seguinte forma, já conhecida. Começo por 2, 150, depois por 2, 75, por 3, 25, por 5, 5, por 5, 1. Beleza, o número está fatorado. O que eu faço agora? Traço outra linha na direita, a barra ao lado dos fatores, e acima do primeiro eu vou começar com o número 1, não é o divisor universal? Então, tudo que aparecer nesta lateral aqui vão ser os divisores do número. E multiplico cada fator pelo número acima e à direita. À direita e acima. E se eu tiver fatores repetidos, que é o caso que acontece aqui, né? O 2 repete. Quando eu chegar no segundo 2, o que eu faço? Vou só multiplicar pela linha de cima. Porque se eu voltar a repetir, a multiplicar lá em cima, eu vou fazer tudo que esse de cima já fez. Vai dar duplicidade. Vai repetir, trabalho desnecessário, né? Então a gente vai multiplicar ali pelas da linha anterior. Então vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 está repetindo. O que eu faço? Só a linha de cima. 2 vezes 2, 4. 3, começa lá em cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 5, primeira vez que está entrando no jogo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Olha a tabuada aí. 5 vezes 12, 60. Opa, 5 está no repeteco. O que a gente faz? Só visita a linha de cima. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 20, 100. 5 vezes 15, 75. 5 vezes 30, 150. 5 vezes 60, 300. E aí temos a fatoração de todos os números, ou melhor, temos todos os divisores positivos. Aí eu chego para você e falo assim, tá, e quais são os divisores negativos do 300? Fácil. Todo divisor positivo tem um simétrico negativo. Então, os divisores negativos são menos 1, menos 2, menos 4, menos 3, menos 6, menos 12. E assim vai. E aí já adianto uma coisa. Eu quero a soma de todos os divisores inteiros. Quando a gente fala inteiro, a gente fala de positivo e negativo. Qualquer soma de todos os divisores inteiros vai dar zero. Porque se eu tenho números positivos e números negativos simétricos, a soma de todos eles dá zero. Mas isso aí vai ser um assunto para o próximo vídeo, beleza? É isso aí, galera. Esse vídeo de hoje, a gente começou a entrar um pouco mais na matemática. Na sequência aqui, você já pode entrar no vídeo 3, que a gente vai avançar um pouco mais. E sempre lembrando, vou deixar o card aqui em cima, de forma que você possa aí dar uma esticada nas pernas, tomar uma água, fazer um xixi, tomar um café, que é importante, café é vida, né? E aí depois retorna aí para mais um estudo aí desses queridos números primos, né? Os números comadres aí, os números primos, beleza? Um grande abraço e a gente se vê. Abração. Até mais.